Número 15, os vetores A e B dessa figura aqui, 3 e 28, têm o mesmo módulo 10 metros e os ângulos mostrados na figura são θ1, aqui está escrito o quê? Mas é θ. θ1 igual a 30 graus e θ2 igual a 105 graus. Então vamos anotar aqui, só para a gente não se confundir depois. Então θ1 é igual a 30 graus e o θ2 é igual a 105 graus. Determine as componentes, letra A, x e letra B, y da soma vetorial. Acho que está invertido aqui, né? Soma vetorial R dos dois vetores. Então ele está dizendo para a gente que R é a soma de A com B, tá? É isso que está escrito ali. Soma de A com B. E na letra A, ele quer saber a componente x aqui do R, então ele quer saber o Rx. E na letra B, ele vai querer saber o Ry. É isso que ele está perguntando para a gente aqui. Letra C, qual é o módulo de R? E letra D, o ângulo que R faz com o semi-eixo positivo do x. Se a gente for representar esse vetor R aqui na forma de... no nosso plano cartesiano, é só a gente começar no primeiro vetor e chegar no último, né? Então, o nosso vetor R é esse vetorzinho aqui, imagino que é uma linha reta. Esse aqui é o nosso vetor R. Então, a gente quer saber as componentes desse vetor R. E na letra D, a gente quer saber esse ângulo aqui, ó, né? É isso que a gente quer saber. O que a gente precisa fazer primeiro para resolver esse exercício aqui? A gente precisa encontrar os vetores A e B. E aí, depois fica fácil a gente fazer tudo o restante. Então, vamos começar aqui na letra A. A primeira coisa que a gente quer fazer na letra A é encontrar o vetor A e o vetor B. Então, não confunde A com o vetor A, tá? São coisas um pouquinho diferentes. Mas vamos lá, vetor A. O que eu tenho do vetor A? Eu tenho o ângulo que ele faz com o eixo x e eu tenho o módulo dele. Como que eu encontro escrevo um vetor na forma vetorial se eu tenho o módulo e o ângulo? Ele vai ficar assim, ó. Vai ficar o módulo dele vezes o cosseno do ângulo, nesse caso θ1, na direção e chapéu, mais o módulo dele, vezes o seno, na direção, seno de θ1, na direção j chapéu. Da onde que vem isso? Vem da decomposição de vetores. Vamos lembrar aqui, ó. Se eu quiser decompor esse vetor A, eu vou decompor ele numa componente x e numa componente y. Essa componente x eu encontro dessa maneira aqui, ó, A cosseno de θ. E a componente y é A seno de θ. Lembra, se eu quero a componente que está separada do ângulo, eu uso seno. Então, por isso que o verdinho seno. Se eu quero a componente que está colada no ângulo, eu uso cosseno. Essa é a técnica mnemônica para você relembrar daqui que vem essa equaçãozinha aqui da decomposição do vetor. Então, beleza, vamos substituir aqui. O módulo de A é 10. E aí, vezes o cosseno do ângulo, que é 30 graus. Cosseno de 30, você sabe que é raiz de 3 sobre 2. Isso aqui está na direção e chapéu. O que quer dizer chapéu? Quer dizer que é na direção do x, né? O módulo do A é 10 e o seno de 30, que você sabe que é meio, não é isso? Isso na direção j chapéu. Se você fizer a continha disso, vai dar para... Eu anotei aqui, ó. Vai dar aproximadamente para a gente 8,66 em metros aqui, tá? Na direção, vou colocar a unidade depois. Na direção em chapéu, mais 5. J chapéu, não esquece da unidade, metros, tá? O vetor ele tem unidade também, como ele falou aqui que o módulo é metros. Se a gente fizer a conversão, vai dar metros também. Então, esse é o vetor A. A gente precisa achar o vetor B agora. O vetor B a gente vai encontrar fazendo exatamente o mesmo procedimento. Só que em vez de ser o módulo do A, agora é o módulo do B, né? E o ângulo dele não é o θ2. Calma aí, já vamos discutir sobre isso. Então, vamos lá. Vai ser o módulo do B, que coincidentemente é o mesmo módulo do A, 10 metros, vezes o cosseno. Mas que ângulo que é desse cosseno aqui? Esse ângulo desse cosseno não é o θ2. Se a gente imaginar aqui, ó, que o eixo x está para cá, o ângulo que a gente quer é esse ângulo todo aqui, ó. Tá vendo? E qual é esse ângulo? Esse ângulo é o θ2, mais, se você olhar, esse ângulo é o mesmo desse, ó, mais o θ1. Então, o ângulo que a gente precisa para encontrar os componentes do vetor B é θ1 mais θ2. Então, vai ser cosseno de θ1 mais θ2 na direção e chapéu, mais a componente y dele, que vai ser o módulo do vetor, vezes o seno de θ1 mais θ2 na direção j chapéu.
E aí agora é só a gente substituir os valores aqui. O módulo do B é 10 e aqui vai ser o cosseno. O θ1 é 30, o θ2 é 105, então o cosseno de 135 graus na direção e chapéu, mais 10 vezes o seno, também de 135 graus na direção J chapéu. Aí é 10, eu anotei isso aqui, quanto que dá? Esse aqui vai dar pra gente menos 7,1 aproximadamente, tá, gente? Mais, quanto que deu? 0,7, mesmo valor, né? 7,1 na direção J chapéu. Então, esse é o vetor B, tá? Esse faltou unidade, né? Não esquece da unidade, senão o professor desconta a nota, não é isso? Eu descontaria se esquecesse a unidade. Então, o que a gente quer? A gente quer as informações do vetor R. Então, ainda não acabou. A gente precisa encontrar o vetor R, que é igual ao vetor A, mais o vetor B. E aí, agora é só a gente somar, tá? Soma de vetores. Você lembra quando você soma vetores, é só você não misturar o que tem versor diferente. O que é versor, Douglas? Versor é esse negocinho aqui, ó, tá? Esse que é o versor. Então, você vai somar 8,66 com menos 7 e você vai somar aqui o 5 com o 7,1. Então, isso aqui vai dar pra gente... Deixa eu olhar quanto que dá. Isso aqui vai dar pra gente 1,59 na direção I chapéu, mais 12,07 na direção J chapéu. Se der um pouquinho diferente sua conta aqui nas últimas casas, é por causa de que eu estou arredondando aqui. Em alguns momentos não estou, né? Aí vai dar um pouquinho diferente, mas é só a questão de arredondar mesmo, né? Deixa eu ver se eu não errei nenhuma unidade, é isso mesmo. E de novo, metros, né? Então esse é o vetor R. E aí, ó, já está respondida a letra A e a letra B. Quando a gente encontra o vetor R, ó, na letra A ele quer saber a componente X. Componente X é esse aqui, ó. 1,59 metros. Não esquece da unidade. Então, se você quiser responder a letra A, você vai colocar assim, ó, 1,59 metros. Essa é a resposta da letra A. Não é o vetor A, não confunde. Na letra B, é só você olhar a componente Y aqui, ó. Na letra B é 12,07. Então, vai ser 12,07. Não esquece da unidade metros também. Essa é a resposta da letra B. Na letra C, ele quer saber qual que é o módulo do vetor. Vamos lembrar como é que a gente acha o módulo do vetor. Primeiro, a representação dele. A gente pega o nosso vetor e coloca duas barrinhas do lado aqui, ó. Essa é a representação padrão que a gente geralmente usa. Tem gente que simplesmente apaga a setinha de cima. Funciona também, mas talvez você se confunda. Então, eu prefiro sempre, para deixar bem explícito que é o módulo, coloca as duas barrinhas. Aí você tira a raiz quadrada de cada componente ao quadrado. Então, rx ao quadrado mais ry ao quadrado. Se você tivesse uma componente em z, você colocaria o rz ao quadrado também. Nesse caso, a gente não tem. Posso manter a notação, mas a gente sabe que vai ser zero, né? Como não tem, é zero. Isso aqui é um r. O r está bem zoado, esse r aqui, né? Está parecendo só um... Enfim, esse é o r, tá? E aí, vamos substituir aqui. Vai dar para a gente a raiz quadrada. Quanto que era Rx? É esse azulzinho aqui, 1,59. Não esquece de levar ao quadrado. Mais a componente em y, que é 12,07. Não esquece de levar ao quadrado. Tira a raiz quadrada de todo mundo. E isso aqui vai dar pra gente... Deixa eu ver quanto que dava. 12,18, é isso? 12, aproximadamente 12,18 metros. Então, essa é a resposta à letra C. A letra D talvez seja mais complicadinha. A gente quer esse ângulo azul clarinho aqui, ó. Esse ângulo que a gente quer, ó, ele quer o ângulo que R faz com o semi-eixo positivo do X. Então, é esse ângulo que a gente quer. Vamos chamar ele de θR. θR. Então, a gente quer saber esse ângulo θR. Como que eu acho esse ângulo θR? A gente vai ter que utilizar a trigonometria. Vamos fazer aqui, ó. Peraí, deixa eu desenhar um triângulo retângulo. Você já vai entender como é que a gente encontra. Então, ali é o Y, aqui é o X, aqui é o Y. Vamos supor que esse aqui é o meu vetor, tá? Vou desenhar ele aqui que é mais fácil de enxergar que aquele que está todo rabiscado. E esse aqui é o ângulo θ.
Igual a gente fez aqui, ele tem a componente em x aqui, vamos dizer que esse aqui é o nosso vetor R, então esse aqui é o nosso Rx e esse aqui é o nosso Ry. Eu sei lá da trigonometria que a tangente desse ângulo θ, ela vai ser igual a quê? Ela vai ser igual ao cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, vai ser Ry por Rx. Ry dividido por Rx. Lembrando, eu quero o ângulo θ, então eu preciso isolar o ângulo θ dessa equação aqui. Como que eu faço? Eu uso a função inversa. Então, eu uso a função inversa, que é a tangente na menos 1, ou então arco tangente, que é a mesma coisa, tá? Se chama de arco tangente ou tangente na menos 1, de Ry por Rx. Então, o ângulo θ, eu consigo encontrar ele a partir, não sei se eu não estou cobrindo, não, tá? A partir das componentes Ry e Rx. Então, é só eu substituir aqui. Ah, como é que eu acho a tangente na minha calculadora? Procura aí, arco tangente ou tangente na menos 1. Ry, a gente já sabe quanto que é, ou é a componente em y, que é essa daqui, ó, 12,07, dividido por aqui, ó, componente em x, que é 1,59. Se você colocar essa conta certinha na sua calculadora, lembrando que você tem que deixar em graus, não em radianos, você vai encontrar 82,5 graus aproximadamente. E aí essa vai ser a resposta da letra D.